E aí pessoal, tudo bem? Sou Marcos Petri, da Petri Engenharia, e estou hoje aqui para falar um pouquinho de um assunto que andou me incomodando bastante nos últimos dias e meses. Nos meus estudos assim, de engenharia, que a gente vai pesquisando uma coisa ou outra, para dar aquela estudadinha, acabei pensando sobre patologia da construção civil, que para mim aqui na minha região de atuação é um problema muito grande com a questão de umidade, principalmente pela umidade do ar e tudo mais. Então eu parei e dei uma analisada. Mas primeiro, né? O que é patologia? Patologia é doença, né? A gente pensa em patologia, a gente pensa muito assim, a patologia é aquele termo médico, né? De doença, de problema. Mas na construção civil também a gente utiliza esse termo e muito. Mas é a doença da construção, que é o que? O problema, aquela situação que deu problema na edificação, que incomoda o proprietário do imóvel, daquela coisa. Então basicamente a doença da construção civil. E aí eu parei e pensei, eu vou pesquisar um pouco sobre patologia, não só sobre o que é ou quais são as principais, mas quais no Brasil, por exemplo, o que mais gera problemas nas edificações. E aí que eu me deparei, até peguei aqui, fiz um rascunhozinho aqui para mim e fiquei assustado quando eu encontrei sobre isso e pesquisei. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção para mim como um gestor de obra é que 51% das patologias hoje em edificações no Brasil, ela se dá, você não vai acreditar, mas é por execução da obra. Então isso me assustou, isso me fez dar um despertar. Opa, pera aí, execução, isso eu como gestor de obra é uma das principais coisas que eu vou ter problema hoje, que é a minha responsabilidade, né? E a compra de materiais, por exemplo, que é o problema do material na aplicação da obra, é somente 7% das patologias que a gente encontra hoje nas edificações no Brasil. Então isso me chama muita atenção. Outra situação que chamou muita atenção para mim aqui sobre patologia é que a manutenção e a utilização também, ela tem uma porcentagem muito grande. Hoje só de utilização da obra, do cliente na obra, ela se dá com 13% das patologias hoje são de utilização errada das edificações. É como tu comprar uma bicicleta e não fazer a manutenção dela, ou não trocar as marchas direito, isso vai estragar o produto, né? Fazendo uma analogia aqui em outra situação. É a mesma coisa com questão da edificação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Outra coisa também, que é muito importante, que essa é uma área minha como engenheiro civil, e os arquitetos e designers e tudo mais, é a questão do projeto. 18% das patologias hoje na construção civil, no total, né, do 100%, se dá um projeto mal elaborado, ou não bem dimensionado, etc. Então, aí que me fez o despertar. Opa, para mim, evitar patologias, primeira coisa, então vamos pensar o seguinte, o que seria? É treinamento das equipes para desenvolver os serviços, um treinamento melhor. Outra coisa é a gente, né, nós gestores de obras, que é o quê? Que é a gente realmente está acompanhando diariamente se os serviços estão feitos da forma eficaz, né, da forma correta, e os projetos. Muitas vezes, faz o projeto para aprovar na prefeitura, o pedreiro lá se vira. Acontece muito isso hoje para mim, aqui na minha região, nessa questão de construção de casas, né? Edificações multifamiliares de prédio, vamos falar que as construtoras já têm isso um pouco mais bem definido. Mas pra gente que eu construo muitas casas, em vários padrões, médio, alto, Minha Casa Minha Vida e tudo mais, eu tenho um problema muito grande nessa situação. O cliente fala, não, faz o projetinho, aprova pra mim, que o pedreiro meu lá, ele é bom, ele sabe. E aí, o que acontece? As patologias estão aí e elas depois geram esse problema, né, ao longo de todos os anos de utilização da edificação. Então assim, dando um parênteses aqui sobre execução de obra. Então é o que eu falei, é treinar muito bem a sua equipe, saber como manipular os equipamentos, os materiais que vão ser empregados, né? Hoje na construção, a tecnologia da construção hoje ela é muito rápida, né? É como o computador, né? Todo dia tem um computador, tu compra um computador hoje, amanhã tem um computador novo, diferente. É a mesma coisa com produtos da construção civil. Hoje o velho pedreiro, não digo a pessoa, né, velho pedreiro no sentido de ser uma pessoa de idade. O velho pedreiro é aquele que tem aqueles paradigmas de trabalhar da forma antiga, né?
Mesmo pessoas novas que aprenderam com o pai, às vezes querem trabalhar daquela forma antiga, e hoje esse profissional está ficando para trás, porque todo ano, todo mês se criam novos materiais mais eficientes, com aplicabilidade mais rápida, então tudo isso aí impacta muito, né, no dia a dia de uma obra, e por isso tem que ter um treinamento cada vez mais efetivo com a sua equipe. E vistoria de obra também, no quesito nós como gestores, né, tá acompanhando diariamente as obras. Mas também eu acabei não falando o que é uma patologia, quais são os tipos, né? Então a patologia basicamente é uma fissura, uma trinca. Eu acho que o que mais aparece assim de patologia hoje na construção é a questão de umidade, de manchas, né, da parede. Então isso é o que acontece muito. Então, por exemplo, questão de umidade, né? Na minha região aqui, onde eu resido e atuo como engenheiro, aqui no sul do Brasil, a gente tem muito problema com umidade do ar, e o solo também, ele acaba saturando muito fácil e ele é muito úmido, né? É um solo mais argiloso e tal. Então, por exemplo, o baldrame, que é aquela viga que corre embaixo da edificação, que faz o piso térreo, por exemplo, das residências, né? O baldrame, em muitos casos, acaba a gente tendo um problema de infiltração pelo baldrame. Por quê? Porque a gente utiliza materiais porosos e acaba não criando barreiras, né, de obstáculos, no caso, para reter essa água, para ela não acender na parede. Então isso é um problema de uma patologia comum, só para exemplificar um tipo de patologia bem comum, assim, que eu acho que isso é em todo lugar, que acontece muito, né? É isso aí, pessoal, hoje foi um vídeo assim mais digamos, de reflexão, né? Porque eu acabei pensando muito sobre isso, pensei, vou falar um pouco sobre isso porque me chamou muita atenção. Então espero que vocês tenham gostado, e até inclusive acho que ficou aqui meio superficial a questão patológica, mas vamos falar um pouquinho mais no futuro aí em outros vídeos sobre cada situação patológica dessas que a gente comentou hoje aqui, beleza? Se inscreve no canal nosso aí, curte aqui embaixo o nosso vídeo, e é isso aí. Petri Engenharia tá aí para ajudar todo mundo a executar obras melhores e fazer melhores obras para todos.